silêncio que nós já invocamos, o Espírito Santo está entre nós, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no Evangelho de São João, no capítulo 4. Então eu quero também saudar o Padre João e o Padre Hamilton, o Padre Simval que está lá também, não é? E o diácono que está aqui conosco, né? Que bom. E as irmãs também e todos vocês nessa noite. Capítulo 4, versículo 4. Quem pode ler para nós bem pausadamente, bem bonito? Nossa irmã vai ler para a gente. Eu quero que então você faça bastante silêncio interior, para que essas palavras possam, no clima de oração que nós estamos, serem fecundas na nossa vida. Faça sobre si lentamente, com muito carinho, o sinal da cruz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Era preciso passar pela Samaria. Chegou então a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto da região que Jacó havia dado a seu filho José. Ali se achava a fonte de Jacó. Fatigado da caminhada, Jesus sentou-se junto à fonte. Era por volta da hora sexta. Uma mulher da Samaria chegou para tirar água. Jesus lhe disse: "Dá-me de beber." Seus discípulos haviam ido à cidade comprar alimento. Diz-lhe então a samaritana: "Como sendo judeu, tu me pedes de beber, a mim que sou samaritana?" Os judeus, com efeito, não se dão com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: "Se conhecesses o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu é que lhe pedirias, e ele te daria água viva." Ela lhe disse: "Senhor, nem sequer tens vasilha, e o poço é profundo. De onde, pois, tiras essa água viva? És porventura maior que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e seus animais?" Jesus lhe respondeu: "Aquele que bebe desta água terá sede novamente, mas quem beber da água que lhe darei, nunca mais terá sede. Pois a água que eu lhe der, torna-se nele fonte de água, jorrando pela vida eterna." Disse-lhe a mulher: "Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir mais aqui para tirá-la." Jesus disse: "Vai, chama teu marido e volta aqui." A mulher lhe respondeu: "Não tenho marido." Jesus lhe disse: "Falaste bem, não tenho marido. Pois tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Nisso falaste a verdade." Disse-lhe a mulher: "Senhor,
vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesta montanha, mas vós dizeis, é em Jerusalém que está o lugar onde é preciso adorar. Jesus lhe disse, acredita-me, mulher, vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois tais são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher lhe disse, sei que vem o Messias, que chama-se Cristo. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus, sou eu que falo contigo. Naquele instante, chegaram seus discípulos e admiravam-se de que falasse com uma mulher. Então, nenhum deles, porém, lhe perguntou, que procuras? Ou, que falas com ela? A mulher então deixou o seu cântaro e correu à cidade, dizendo a todos, vinde ser um homem que me disse que tudo fiz. Não seria ele o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ao seu encontro. Mais uma vez, vamos colocar diante da palavra de Deus a nossa vida. E então, nesta oração, nesse silêncio, coloque diante dessa leitura que nós ouvimos, como está a sua vida hoje. Quais são as coisas que você traz no seu coração para colocar aos pés de Jesus? Traga a sua história de vida, traga as suas conquistas, traga a pessoa maravilhosa que você se transformou e se transforma a cada dia. Traga também a pessoa frágil que você é, com as suas limitações, colocando-as, todas elas, aos pés de Jesus. Faça mais uma vez a leitura do texto sagrado para que você perceba toda a riqueza que ele possui. E agora que você já leu, que você está finalizando, eu peço que você revisite aquelas passagens que chamaram a sua atenção, que você faça um exercício de se colocar naquela situação, naquelas condições, lembrando-se do ambiente em que aconteceu a cena, revendo os personagens, revendo a pessoa de Jesus, a pessoa dessa jovem. Lembrando-se do diálogo que eles travaram. E agora eu vou pedir para você, mais uma vez, fechar os seus olhos, respirar profundamente, sentir-se bem, sentir-se tranquila, sentir-se tranquilo. E nós vamos fazer a visita às imagens dessa meditação.
A primeira imagem de meditação que nós vemos nesse texto, ou uma das primeiras que mais chama a atenção, é a luz do meio-dia. Era meio-dia, e na Bíblia meio-dia significa a hora da verdade. E esse texto, quando menciona isso, é um convite para você e para mim, para que nós façamos, ou para que nós tenhamos coragem de fazer a nossa autoanálise, de nos colocarmos contra a luz, como nós somos. Reveja a luz dessa imagem do meio-dia, as suas limitações, as suas fragilidades. O que te falta como catequista para melhorar ainda? Em seguida, nós visitamos a imagem do poço. Chama a atenção que esse poço estava situado fora das muralhas. E alguns biblistas ficam intrigados porque o poço deveria estar dentro das muralhas. Quando a cidade sofria um cerco, o poço deveria abastecer os seus habitantes. Resta uma hipótese, e essa hipótese você vai meditar nesse seguinte sentido. Esse poço, que fora fundado pelo patriarca, estava abandonado. Estava no caminho de passagem. Pode ser que a água que ele continha não era uma água tão boa. A pergunta que o texto faz para você e para mim é: se você e eu temos buscado uma água dessa forma, uma água que talvez não seja tão boa, será que isso tem acontecido? Será que você e eu somos obrigados a buscar uma água em um poço fora da cidade, fora do convívio das pessoas, uma água que não é tão boa? O poço que está isolado atrai até ele uma pessoa, essa jovem. Essa jovem é a metáfora da sua alma. E a questão que a figura, a imagem da samaritana nos traz, é se também você, na sua jornada, na sua missão como catequista, sentiu-se sozinho, sentiu-se sozinha, e o que foi que você fez nesse momento de solidão? E isso se aplica à sua vida pessoal, à sua vida afetiva, à sua vida profissional. Quais são os momentos em que você se sente sozinho, sozinha? Talvez esquecido, esquecida. E o que é que você faz nesses momentos? Você utiliza esses momentos para seu crescimento? Ou você utiliza esses momentos para o seu isolamento? Respire lentamente, continuando com seus olhos fechados. E vamos nos aprofundando nas meditações desta palavra. Um poço isolado atrai uma pessoa isolada. Provavelmente essa jovem se sentia dessa forma. Sabemos como é experimentar o sofrimento na nossa vida. A próxima imagem chama a atenção porque trata-se das respostas que essa jovem dá ao Senhor. São respostas ásperas, respostas de um coração endurecido. Quando o coração se fecha, ele tem dificuldade em demonstrar afeto, em demonstrar o seu lado mais interessante, o seu lado mais bonito. E essa jovem estava apenas sendo ela mesma quando ela respondia de forma áspera a Jesus.
provocação que o texto faz a você é também para que você veja a resposta que você está dando na sua vida para as diversas situações em que você está. Qual a resposta que você está dando primeiramente na sua família, na sua casa, com as pessoas que convivem com você? A resposta que você está ou que você consegue dar para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos, para os seus vizinhos. A questão aqui não é fazermos um julgamento de juízo, o texto não pede isso, mas o texto nos leva a pensar qual resposta eu estou conseguindo dar. Afinal de contas, ninguém dá o que não possui. A próxima imagem é uma imagem que chama a nossa atenção também, porque trata-se da figura dos maridos. Em hebraico, ou melhor em aramaico, que é a língua que eles estavam utilizando no diálogo, as palavras servem para muitas funções. A palavra marido tem uma ligação com a palavra ídolos, ou com a palavra afetos. No sentido de que, quando Jesus pergunta quantos maridos, aliás, onde está o seu marido, ele está perguntando para você, onde está o seu afeto? A transposição é essa, onde está o seu afeto? Ou a gente pode usar o termo idolatria, onde está a sua idolatria? Onde está sendo colocado o seu coração? Não é preciso ter receio de que você tenha uma idolatria, porque todos temos. Mas as nossas idolatrias dizem muito de quem somos. E se a gente usar a imagem dos afetos, os nossos afetos têm nos ajudado? Ou têm nos atrapalhado? Uma última imagem para a nossa meditação interior, nesse itinerário, é uma imagem também muito interessante. Essa jovem que foi ao poço fora da cidade, porque talvez estava isolada ou não compreendida, foi buscar água, aquela água que ele estava. Mas quando ela encontrou Jesus, que fez com que ela percebesse a vida e as coisas que a cercavam de outra forma, ela simplesmente deixa o seu vaso, o seu balde, o seu cântaro e vai até a cidade avisar as pessoas. A imagem do vaso, ou do balde, ou do cântaro, é a imagem dos problemas que nós carregamos, das dificuldades que nós carregamos. E esta passagem nos dá uma outra maturidade para entender os problemas. Os problemas nos dão maturidade e estatura espiritual. Os problemas nos aperfeiçoam. É a teologia da cruz que você e eu carregamos. Perguntamos então para nós mesmos: qual é o vaso que eu preciso deixar aos pés de Jesus hoje? Meditemos sobre isso um instante, e você pode usar uma das imagens que nós rezamos agora. A imagem do esquecimento, pois ela estava só. A imagem da água que eu preciso beber, porque é a única que me resta. A imagem da luz do meio-dia, que me coloca como eu sou, diante de mim, diante de Deus. A imagem dos afetos, que podem ser bons ou não. Qual é o vaso que eu preciso deixar? Deus nos olha e nos vê pela sua palavra.
Nós lemos a sua palavra e Deus nos vê pela sua palavra. O que o texto faz dizer a Deus a partir dessa reflexão? Qual a oração que o seu coração entrega a Deus nesse momento? E você pode fazer uma oração, formular uma oração, como fizemos ontem, uma oração simples, entregando esse vaso, esse problema para Deus, e essa oração, que ela seja repetida nos próximos dias, à medida que você se lembra. E por fim, a resposta que eu peço que você extraia dessa oração e dessa experiência, qual o compromisso você firma agora com você mesma, com você mesmo, diante de Deus, para que você dê passos no sentido desse poço que está fora das muralhas. Porque o mais difícil ela fez, e você também pode fazer, é sair da cidade, sair da muralha e buscar a autenticidade. Qual é o primeiro passo que você precisa dar? Algo simples, algo muito simples. Respire lentamente mais uma vez. Espírito, Espírito, cante. E desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Bem bonito, força. Bom, se você está ainda meditando, pode ficar de olhos fechados. Se você já abriu seus lindos olhos, permaneça em silêncio, senão vai morder a língua, né? E quando eu rezo, acontece, né? O tema dessa noite é o tema da didática, e é um tema que tem relação com esse evangelho que nós vimos, como ontem tínhamos relação com os discípulos de Emaús. Então o tema de hoje tem relação com essa busca que essa moça maravilhosa fez. Agora pense você se aparece uma moça dessa na sua vida, não é? Ela tem uma busca, e tem mais do que busca, que todos nós temos, tem coragem de ir em direção a Jesus, de percorrer um caminho, não é? E além de coragem, que nós também temos, ela sabe o que faz, né? Então o tema esse, didática na catequese. Quando a gente vai falar de didática, tem sempre uma relação com uma outra questão chamada metodologia, né? Tem uma diferença entre as duas. As duas ciências da educação, que são didática e metodologia, cuidam exatamente da mesma coisa. Elas pensam a forma de ensinar, pensam a forma de catequizar. A didática é uma ciência interessante. Ela nasceu com os jesuítas. Quem aqui é pedagogo, é professor, professora? Tem alguém aqui? Levante o pé ou a mão, pode ser a mão também, né? Isso. A gente no primeiro ano de faculdade, né, Giliade, nós sempre estudamos a Ratio Studiorum, né? Temos que ler aquele calhamaço para saber o que os jesuítas estavam pensando, né? Mas muito do que nós somos hoje, como país e como civilização, deve-se aos jesuítas. Eles criaram esse livro, né, Ratio Studiorum, né, sobre a razão de estudar, para ensinar como catequizar. E as ciências da educação hoje usam esse mesmo livro
porque foi lá que tudo começou, né? Os cursos de educação, de pedagogia atuais, tem essa raiz lá. Então, olha só, vamos ler todos juntos, pode ser? Tanto a didática como a metodologia estudam os métodos de ensino, mas há uma diferença em cada uma delas. A metodologia estuda os métodos de ensino, classificando-os e descrevendo-os sem fazer juízo de valor. A didática, por sua vez, faz um julgamento ou uma análise do valor dos métodos de ensino. Então é importante nós não precisa se preocupar com essa distinção. O essencial é o seguinte, que você, catequista, faça a reflexão se o método que você está usando, os recursos que você está usando, conseguem ser eficientes e eficazes. Também são duas coisas diferentes. Se eles conseguem atingir o objetivo que eles precisam a curto prazo e também a longo prazo resolvendo os problemas. No nosso caso, qual é o nosso grande desafio? É formar pessoas como nós, ou melhores que nós, que são seguidores de Jesus. Sim ou não? Sim. Isso, se você dormir, você vai ver. E eu estou com pena do Padre Hamilton, tadinho, está lá de castigo, né, Padre? Muito bem, merece, porque veio correndo, né, nessa pista, misericórdia. Acho que vou ficar aqui, não vou lá não vou voltar para Pradópolis não, né? 140, 150 nessa pista, né? Misericórdia. Chegamos cedo, chegamos quase uma hora antes, né? Passa, por favor, Padre Hamilton. Eu vou ler aqui porque está um pouco apagado, né? Podemos dizer que a metodologia nos dá juízos de realidade e a didática nos dá juízo de valor. Então, se você está anotando, pode anotar assim: metodologia, juízos de realidade, e didática, juízos de valor. O que são os juízos de realidade? Tem dois exemplos aqui. É o que acontece, é o fato, né? Juízo de realidade é 2 mais 2 são 4. Ou, por exemplo, nossa comunidade possui 500 catequizandos. Mais? Menos? Aí você tem o número exato, né? Se são 400, são 400. Se são 123, são 123. Isso é um dado da realidade. Agora, o que são os juízos de valor que a didática cuida? São aqueles juízos que estabelecem valores ou normas, apreciações. Ali 2 exemplos. Utilizar livros na catequese é melhor que não utilizar. Isso é um ponto de vista, correto? Eu posso também dizer que não utilizar livros na catequese é melhor do que utilizar, certo? E jovens e crianças são a prioridade na evangelização. Isso é um valor. Vocês entenderam? Podia ser outra coisa aqui, por exemplo, os idosos têm sempre a preferência. Podia ser o que mais? Mulheres e crianças primeiro. Há um juízo que se estabelece e a gente segue essa norma, né, esse valor. Ficou claro? Então tá bom. O estudo de metodologia é importante para escolher o método mais adequado de catequese, pois precisamos conhecer os métodos existentes, eles são muitos. Às vezes varia de um ano para o outro, uma turma para outra, e nós temos que repensar o método que nós usamos, porque hoje as coisas são muito frenéticas, não é mesmo? As coisas acontecem a uma velocidade muito grande. Eu imagino que no seu tempo, eu sei que você fez crisma há pouco tempo, né? Mas no seu tempo, talvez a distração não fosse o celular, fosse o ioiô, sim ou não? O catequista ficava bravo: deixa esse ioiô, Eliane, você fica com esse negócio na mão, né? E hoje não, hoje tem que ficar convencendo e negociando com as crianças e os jovens para deixarem o zap. Tô vendo bastante gente com o zap ligado aqui, hein? Que bom, tô vendo. Didática é importante para avaliar o que esse método se ele é bom ou não, né? Então ele tem um resuminho ali. Metodologia: qual método de catequese será aplicado? Didática: por que tal método de catequese será aplicado? Qual a finalidade? Então, pensando nisso, tem uma retrospectiva aqui importante. É importante a gente saber que nós estamos num grande processo, né? A civilização se transformou muito nos últimos 500 anos. E muitas coisas aconteceram, só que tem uma expressão que eu acho importante, né? Se você quiser anotar, pode anotar, né?
Chama-se processo de longa duração. Pode anotar isso. Processo de longa duração. O que é um processo de longa duração? Um processo de longa duração é algo que demora muito tempo para completar um ciclo. É algo que, por exemplo, a gente tem o exemplo mais visível, é o cristianismo. É com muito orgulho que nós sabemos que a Igreja Católica é a instituição mais antiga do mundo. E de forma contínua, não é mesmo? A monarquia do Japão tem 10 mil anos. Eles têm 10 mil anos de monarquia. Mas não é uma monarquia contínua como a Igreja Católica, que é contínua, uma instituição contínua há 2 mil anos. Não é? Então a Igreja Católica é uma instituição de longa duração. Por isso, olha lá o que está escrito lá. O que está escrito na segunda linha lá? Opa, na segunda é depois do título, né? Na primeira então, lá em cima. Catecismo. O que é o catecismo? O catecismo foi uma das formas de evangelizar que procurou responder a uma mudança nesse processo de longa duração. O catecismo era, como a gente viu ontem, um material, um livrinho com perguntas e respostas. Se eu perguntar para você quem é Deus, você vai saber dizer? Eu sei que tem gente aqui que sabe. Quem é Deus, Padre João? Espírito permitíssimo e eterno, Criador do céu e da terra. Estava no catecismo, hein? Oh, foi bom aluno, estava no catecismo, né? Quem já ouviu essa definição aqui? Essa definição faz sentido para quem nessa sala? Isso, para bastante gente, né? O que o catecismo fazia então? Ele dava uma definição simples das realidades da fé. Ok, por que falar do catecismo? Para dizer que depois do Concílio Vaticano II, a forma de evangelizar os jovens mudou. Não é mais aquela forma de pergunta e resposta, que cumpriu muito bem a sua função, aliás, né? Por incrível que pareça, a pessoa que criou o primeiro catecismo chamava-se Lutero. Já ouviram falar dessa pessoa? Miserável, né? Mas ele fez um bem, né? Somos o que somos hoje, grande parte devemos a ele, né? Ele criou o primeiro catecismo, depois uma figura fantástica, maravilhosa, anota o nome dela aí. São Roberto Bellarmino. Esse santo criou o catecismo, né? O grande catecismo e o pequeno catecismo. E você podia pesquisar a vida dele para ver que vida interessante ele teve, né? Roberto Bellarmino, né? E também outro santo aí, né? Carlos Borromeu. Pode anotar, Carlos Borromeu. São Carlos é o único São Carlos assim mais famoso, né? Teve outros aí, mas são menos, né? Esse é mais importante, né? São Carlos Borromeu. Isso. Também teve um outro super interessante. Eu estou falando dos santos que fizeram catecismos, né? Chamado Felipe Neri. Pode anotar também. Vai pesquisar todos esses monte de gente aí, né? São Felipe Neri. São Felipe Neri tem um lindo filme que está disponível para quem quiser assistir, né? Para você ver o que é um exemplo de um catequista, né? Ok. Então o catecismo é isso. Demorou mais ou menos quase 500 anos, então, demorou quase 500 anos dentro dessa dinâmica em que nós transmitimos a fé para os jovens, para os neófitos, que são adultos, jovens, crianças, dessa forma. E muitos de nós passamos por isso. Passamos ou não? Os mais novos aqui não passaram, né? Mas a maior parte de nós passou. Em seguida, em 1983, saiu esse documento chamado, tá agora sim na segunda linha ali, depois do catecismo. Vamos ler juntos? A catequese renovada é mais ou menos o que nós fazemos hoje, mais ou menos. Como é que é a catequese renovada? A gente pode usar, a gente deve usar, aliás, né, como texto principal, isso aqui, não é? A palavra de Deus, a Bíblia, é o texto principal. Nós usamos recursos como dinâmica, sim ou não? Sim. A gente usa, o que mais de recurso? O que vocês usam lá? Filme, o que mais? Quem falou baralho aqui? Meu Deus. Padre Hamilton, alguém usa baralho, é da Sagrada Família. Meu Deus do céu. Textos complementares, né? O que mais? Pesquisa, isso.
A gente usa na catequese renovada muitos recursos. Não é mais aquela dimensão que a gente não pode julgar como ruim, né? De pergunta e resposta, de decorar. É diferente hoje, né? Tem gente que leva o catequizando para tomar sorvete, sim ou não? Sim. Quem que leva? Deixa eu saber. Ah, muito bem. O resto tem um escorpião no bolso, né? Vai picar a sua mão se você pôr a mão no seu bolso, né? Muito bem, mas a gente usa na catequese renovada. Aliás, essa ideia do sorvete tá, você sabe onde está, né? Qual documento que está a ideia do sorvete? Tá? Não é um documento, é um apoio, né? Mas está no itinerário, nas primeiras páginas do itinerário, né? Ok. Nós usamos vários recursos nisso. Agora, desde 2010, na verdade, vem desde 1962 essa tentativa de mudança, que está ali na terceira linha. Vamos ler juntos? A inspiração catecumenal é uma coisa fantástica, porque ela recupera um tesouro da igreja. Imaginem vocês uma coisa, que o tempo litúrgico como nós temos hoje, dividido em quaresma, tempo comum, tempo pascal, etc., foi uma criação do processo catecumenal. Vocês conseguem imaginar isso? A Igreja Católica conseguiu converter o mundo antigo para o cristianismo usando o processo catecumenal. O processo catecumenal deu algumas crias. Uma das crias chama-se tempo litúrgico. Ou seja, se não fosse o catecumenato, não estaríamos no tempo da quaresma hoje. Esse tempo de 40 dias foi pensado. Os catequistas de então, os mistagogos, né, pensaram, precisamos de um período de um grande retiro para a preparação dos neófitos. Enfim. E outra coisa que ficou de herança do catecumenato, por exemplo, são as ordens monásticas, religiosas e tudo mais. Dá para vocês avaliarem o impacto disso, né? As festas litúrgicas, tudo mais. A inspiração catecumenal, então, começou desde a metade do século passado a ser pensada no Brasil, porque outros lugares, como a África, utilizam essa evangelização. Na África não precisou de catequese renovada, porque na África já estava direto na fonte. Agora, aqui tem um problema muito sério, eu quero que você preste muita atenção nisso que eu vou falar. Não conseguimos implantar a catequese renovada totalmente ainda. Há muitas coisas por fazer. Por exemplo, tem gente que ainda por aí trata a catequese como se fosse um ambiente escolar, de escolinha da fé. E não é a proposta da catequese renovada, né? Só que a página já virou. Todo mundo aqui está muito ciente do que é o processo catecumenal? Levante a mão. Quem sabe disso? Ok, lá no fundo, né? Isso, ok. 1, 2, 3, 4, 10, 15. Não, uma pessoa. Que bom. Não tem problema, não precisa ter vergonha, sabia? Não precisa. Só que o processo catecumenal já é uma nova proposta de evangelização. Quem sabe um dia a gente pode vir falar disso, vocês vão gostar da proposta, é muito interessante, é muito rica, né? E estamos falando disso por conta da didática. É só para a gente ficar com esse pequeno incômodo, né? Que vocês vão embora daqui hoje, a hora que acabar, com esse incômodo. Puxa, a catequese já mudou o paradigma, mudou o caminho e talvez a gente não está acompanhando ainda, né? Para seu alívio, poucas paróquias da nossa diocese aderiram a isso. Não fique preocupado, poucas no Brasil aderiram. Mas, para nossa angústia, isso já é um movimento desde o Concílio Vaticano II, um movimento anterior à catequese renovada, né? Essas três coisas não são uma melhor que a outra. Elas se complementam e se ajustam, tá bom? Como está dizendo ali embaixo. Pedir ajuda para os universitários aqui. Nestes últimos anos se tem falado em catequese renovada e muitos pontos positivos contribuíram para que ela fosse chamada dessa maneira. Algumas propostas da catequese renovada já foram implantadas: o uso da Bíblia, a ligação fé e vida, compreensão e respeito com as situações dos catequizandos, interesses, jeito de viver, idade e cultura,
a preocupação em fazer uma catequese mais comprometida com a comunidade, envolvimento da família, o uso de uma metodologia mais criativa, dinâmica. O documento Catequese Renovada 26, escrito em 1983, nos faz propostas arrojadas e que ainda estamos por concretizar. Para muitos catequistas, pais, agentes, padres, a catequese é ainda pensada só para crianças, voltada para os sacramentos, para a celebração dos sacramentos, como se fosse uma formatura, como encontros de aula escolar, de maneira desligada da vida. O essencial de didática em um encontro: acolher, olhar a vida ou ver a realidade, iluminar a vida com a palavra, assumir ações práticas, recordar o encontro. Recordar, iluminar o que foi refletido, aprofundado, trazendo à memória algo essencial para ser fixado. A memorização é necessária para conteúdos básicos da fé. Se for aplicada alguma atividade, que seja para desenvolver o espírito comunitário de fraternidade, partilha, amizade e ajuda. Então veja bem, aquilo já tínhamos falado, a gente leu, agora isso aqui é uma outra questão para essa noite, né? Quando eu preparei isso, eu pensei que podíamos fazer essa fala de didática já ligando com o que vem pela frente, que é o processo catecumenal. Tem muitas formas de chamar esse processo. Tem algumas pessoas que chamam de iniciação à vida cristã. Já ouviram essa expressão? Já, né? Só que iniciação à vida cristã também é a catequese renovada, né? Iniciação à vida cristã, por exemplo, pode ser o curso de noivos, pode ser o curso de batismo, principalmente, né? Mas o processo catecumenal é um pouco mais profundo, né? Então, olha só, essas palavrinhas destacadas, acolher, olhar a vida, iluminar a vida com a palavra, assumir ações práticas, recordar o encontro, recordar no sentido de fazer a memória, fazer a avaliação do processo, né? Esses elementos aqui estão no meio do caminho entre a catequese renovada e o processo catecumenal, tá bom? Então, se você escreveu parabéns, vai ganhar uma estrelinha do Padre João depois, tá bom? Na saída. Estamos enfrentando problemas técnicos, não? Quem não copiou, pode copiar, né? E tem mais aqui, olha só. Guardar para a vida, e guardar para a vida significa o que é que você está ensinando para os seus catequizandos? Você lembra de quando você tinha catequese? Você lembra de alguma passagem marcante que ajudou você, que você se recorda até hoje? Sim ou não? Teve algum dia que foi mais interessante, não teve lá? Teve, né? Esse guardar para a vida está ligado a isso também, né? Coisas boas, engraçadas que acontecem. E avaliar. Uma coisa que não sei se vocês aqui fazem, né? Mas muita gente não faz, muito catequista não faz, que é avaliar se está dando tudo certo na sua evangelização. Qual o ponto que precisa ser melhorado, qual o ponto precisa ser integrado melhor. Ó, só os homens vão ler ali, porque ontem os homens não estavam com nada, né? Estavam com fome, não jantaram, foi ou não foi? Né? Estavam preocupados, né? Que ia chegar tarde, perder o jogo, né? Nem sei se estava passando o jogo, igual novela, tinha alguma novela, né? Os homens aqui falaram novela, tudo bem, a gente aceita, a gente respeita, né? Homens, vamos lá então. São muitas dinâmicas, debates, partilha em grupo, individual ou os próprios participantes escolhem alguém que no final do encontro poderá dar a sua opinião. A grande fonte de avaliação é a observação atenta do que ocorre durante o processo catequético.
A avaliação não deve acontecer simplesmente entre quatro paredes, mas envolver a vida toda. Isso. Desculpem os textos longos, mas eu achei importante hoje fazer isso, diferente de ontem, né? Hoje talvez um pouco mais de textos, né? Então, avaliar é bem importante, por isso que tem esse texto enorme aí, né? Então, se você escreveu a palavra avaliar, faz um coração em volta dela, certo? Faz um círculo em volta dela, tá bom? Faz umas florzinhas, põe uma carinha nela, é avaliar. O grande lance é avaliar, certo? Então, pensei em 9 dicas práticas, 9 pontos de partida para a didática. E a gente não vai precisar ler tudo, porque muitas coisas a gente faz, outras talvez não. Primeiro de tudo, antes dos 9 pontos, é saber que você está na linha de frente da evangelização. Como eu dizia ontem, precisa se lembrar disso, né? Com muito carinho, não como pressão. O catequista está na linha de frente, ele tem uma responsabilidade muito grande. É pelas suas mãos e pelas minhas mãos que vão passar as pessoas que vão continuar evangelizando depois que a gente for embora, né? O seu catequizando de hoje pode ser o catequista de amanhã, pode ser a religiosa de amanhã, pode ser o sacerdote, pode ser o ministro de amanhã, né? Principalmente ele pode ser o prefeito de amanhã, o vereador de amanhã, né? O presidente de amanhã. Então a responsabilidade é sua, se você não ensinou bem, né? Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Muito bem. Está pequenininho, mas dá para ler. Primeiro ponto é: cultive fé na sua vida familiar, social e profissional. Faça isso de forma integrada, né? A gente, às vezes, conhece pessoas que atuam como se tivessem adoado cada um no seu quadrado, né? Dentro de caixinhas específicas eles guardam as coisas e não fazem uma ligação com a fé e vida. Você já viram aquelas pessoas que são bem católicas na missa, no terço, mas quando chegam no campo de futebol, no salão de beleza, aí já vira outra pessoa, né? Vocês conhecem alguém assim? Muito bem, né? Manda um abraço para ela, então. A palavra é interessante, né? A palavra pessoa vem de uma outra palavra chamada persona. Essa palavra persona significa máscara, né? A palavra persona significa máscara. Era usada no teatro grego para indicar que estava triste ou feliz. Tem gente que ainda pensa que está no tempo dos gregos, fica usando máscara, a máscara aqui, a máscara ali, né? Não é sempre que eu estou bem, né? Às vezes, eu, por exemplo, quando eu preciso ir no supermercado fazer compra, me dá uma profunda irritação. Aquela fila não anda, aquele monte de gente vem me cumprimentar, né? E eu estou atrasado, e quando eu estou atrasado é ruim. Então, naquele momento, eu faço uma máscara bem brava mesmo. Mas não sigam o meu exemplo, tá bom? Não façam isso. O importante disso, só para resumir, é que a gente tenha uma vida mais integrada possível, né? Seja o mais integrado possível. O segundo ponto é, lembrando ontem, estude e pesquise a fé. E eu coloquei 2 pontos, se você quiser anotar, pode anotar, se não quiser, a amizade é a mesma. Se arrisque e compre um livro. Anote aí, bem bonito. Se arrisque e compre um livro. Esse se arrisque que eu estou falando não é no sentido de ironizar, não é isso. Se arriscar é porque eu sei da nossa falta de tempo. Estou mentindo? Eu sei que aqui tem gente que comprou o livro, que ganhou o livro, e o livro está lá ainda na estante, no saquinho, e não pôde ler, porque não teve tempo. Tem ou não tem? Tem. Como é que é? Menina do céu, estou salvando a barra de vocês, você está falando. Olha só, hein? Como é que você chama? Fabiana. De onde você é, Fabiana? Qual padrão? Só podia. Mas não volto mais. Sagrada Família está me boicotando na minha palestra. Está contente, Padre Milton? Muito bem, Fabiana, deixa você, né? Mas você tem razão, às vezes tem a preguiça. Aliás, obrigado por você falar, né? O ponto é, de novo, como falamos ontem, é essencial que nós estudemos. E não é difícil. Não é difícil. Hoje já existe uma ferramenta maravilhosa chamada óculos. Se você tem problema de vista, eu tenho também. Eu não trouxe meu óculos, esqueci. Mas use o óculos, né? Tem um problema chamado
tem um problema na solução chamado energia elétrica, ou seja, não precisa usar velas mais. Você pode ligar a sua lâmpada mágica, ela vai funcionar, você vai conseguir ler. Sim ou não? Sim. Então, está difícil? Não está difícil. Então, não podemos deixar de ler. E o segundo ponto ali, ó, não sofra sozinho. Não sofra sozinha. Crie um grupo de estudos. No grupo de estudos eu coloquei ali, precisa ter café e leituras, né? Café, bolinho de chuva, o que for preciso, né? Enfim, é verdade. Quem está achando que não? Só você está me levando a sério, sabia? Eu olho para a cara das pessoas, elas estão incrédulas. Você é uma graça, faz jus ao nome. Eu estou olhando para as pessoas e estão achando que não. É para fazer um grupo de estudos com café e bolo de chuva. Certo? E outras coisas mais gostosas. O que ele pode ter no grupo de estudos? Bom, assim, coisa boa de comer. Gostosa. Isso, um bolo de fubá, pipoca, né? Um chá quentinho, leite com chocolate no inverno. Né? Eu vou no seu grupo de estudos, graça. Canjica. Muito bem. Eu vou no grupo de estudos da Graça, né? Cada semana eu levo, isso é bom. Mas é uma dica, é uma ideia muito interessante, na verdade, né? Se o ano que vem vocês tiverem um grupo de estudos desse jeito aqui, nossa, vocês vão ver que crescimento interessante vocês vão ter. E que amizade bonita vai surgir, né? Que amizade interessante. Não, quando a gente lê, a gente queima as calorias. Você sabia disso? Quero revelar uma coisa importante para você que está lutando contra o peso como eu, né? Se você lê muito mesmo, lê bastante, e nem almoçar, nem jantar, mas lê bastante mesmo, você vai perder o peso, né? Então, a Valquíria estava toda preocupada aqui porque ela não ia querer ir muito no grupo da Graça, porque ela achou que ia aumentar de peso. Oh, inocente, mas eu só lê bastante, lê muito mesmo, né? Aí não, com ela não é problema, né? Mas vamos para frente então. Ó, terceiro ponto. Procure saber sobre a vida dos seus catequizandos. Esse procure saber, aí exige... Eu sei que nesse ponto a gente já é bom também. Tenho certeza que sim. Confio que nós somos bons. Precisa ter bastante tato, bastante diplomacia, porque se procure saber como é a vida do seu catequizando, é saber como é que é a vida dele mesmo. Saber se ele tem alimento em casa, saber se ele sofre algum tipo de problema na família. Vocês estão entendendo claramente, né? E eu sei que isso é uma questão complicadíssima. Às vezes, a criança ou o jovem que é de uma família que nem parece que estava com algum problema, tem um problema muito sério. E aí você precisa ter tato e precisa ter muita diplomacia para resolver isso. Tá bom? Vamos para frente, porque está terminando já, para a alegria de vocês. Ó, elabore dinâmicas e estratégias adequadas ao conhecimento dos catecúmenos. Isso a gente também faz bem, acho que fazemos bem. Mas depois que começar o grupo de pesquisa e de estudos de vocês, vai melhorar muito mais, né? Trabalhe os principais conceitos descobertos a partir de uma visão de fé. Faltou uma vírgula ali, mas tudo bem. Conceitos como amizade, bondade, carinho, amor e sacrifício. Isso aqui eu quis colocar pelo seguinte: tenta trabalhar com valores que os jovens e crianças entendam naquela fase de idade, né? Adolescentes, por exemplo, como você, são muito dados a egoísmo, né? Eles gostam de coisas heróicas, né? Eles gostam de ser os salvadores da pátria, né? Incentiva isso neles. Use com eles a Lexio Divina, pegando esses personagens bíblicos que têm esse viés, não é? E faça coisas legais com eles, faça coisas radicais com eles. Não fique fechadinho na sala de catequese, certo? Porque se você fica fechadinho com eles, você fica prendendo eles igual as pessoas que prendem passarinho na gaiola, né? Tem gente aqui que prende passarinho na gaiola, não precisa levantar, não, eu sei que tem. Você faz isso, né? Sapequinha, né? Muito bem. Ok, mas não prenda as crianças na sala. Tenta fazer coisas diferentes com elas por aí, né? Se vocês me convidarem um dia,
os padres vão deixar, eu venho fazer uma oficina com vocês de práticas radicais. Vocês vão gostar muito, né? A última que eu fiz da Impradópolis chama-se Pegada Ecológica, mas não vou falar porque o tempo não dá. Próximo passo que tem lá, isso, escolha a metodologia apropriada. Organize vivências, experiências, jogos e dinâmicas, utilizando processos, estratégias, instrumentos e recursos adequados à fase de desenvolvimento. Essa metodologia apropriada tem a ver com o ponto anterior, com a cabecinha do jovem. Precisa entender como o jovem funciona. Pode parecer uma coisa simples, mas não é. Todos nós temos um costume engraçado, que é imaginar que a pessoa com a qual a gente está conversando pensa igual a gente, sim ou não? A gente pensa que a pessoa tem a mesma idade, a mesma vivência que a gente. É normal, não fazemos isso por mal, né? Aliás, a gente faz isso por simpatia, né? A gente se considera tão assim sociável com a pessoa que a gente conversa com ela de igual para igual. É ou não é? A gente conversa com a pessoa de igual para igual, por simpatia. Mas agora vem um cuidado, então. Não seja tão simpático mais. Não fique mostrando os dentes por aí no seu grupo de catequese. Por quê? Tente identificar como é que funciona a cabecinha daquele jovem, ou a cabeça daquele adulto que está voltando para a igreja, ou a cabeça daquela criança, né? E ali, olha só, 8 já, né? Vamos para o 8. Registre, partilhe, reflita e reze. De novo, a questão do grupo de estudos é importante porque você vai partilhar o que sozinha, né, Vera? O que você consegue partilhar com você mesma? Nada, é só a leitura. Uma leitura que você faz sozinha, você partilha com você mesmo. Mas um trabalho, uma dinâmica sozinha, nada. Sem dúvida, você podia estar fazendo uma coisa muito interessante com as suas amigas, né? Podia fazer uma coisa bacana com as outras pessoas. Você vai fazer sozinha? Quanto egoísmo, não é mesmo? Muito egoísmo. Faça então isso, faça a partilha no grupo, que é importante. E por último, não estou enxergando, só vocês aqui, o que está escrito no 9 lá? Tá bom, isso, tem um plano de ação evangelizadora. O meu plano, por exemplo, entre outras coisas, o que o meu plano de catequese de Crisma tem lá em Pradópolis? É trazer 2 crianças evangélicas para a nossa catequese esse ano. Porque já falei na Sagrada Família, né? O ano passado foram 3 que nós conseguimos. Eu estou brincando, é uma meta, isso é verdade, é um fato que aconteceu mesmo. Mas quando você sabe onde você precisa chegar, você consegue fazer um caminho melhor. Você não vai às cegas. Você tem um caminho para ser percorrido, né? Você tem que saber que, por exemplo, nesses 2 anos que você está com a sua turma, ou 3, não sei, 3 anos? Quanto é aqui? 2, 3 anos? Eucaristia 3, Crisma 2. Fantástico. Você tem que saber que nesse período, você tem que usar todos os recursos à sua disposição para sensibilizar esses jovens. Não é tão fácil, mas Deus nos ajuda, né? Um último ponto antes de finalizarmos é isso, né? Eu quis trazer essa questão porque eu sei que nossa diocese não são todas as paróquias que usam livro. Aqui acho que usamos, né? Taquaritinga usa livro, né? Que bom. A questão então ajuda a gente a pensar, né? Vamos ver aqui, o que a gente pode... Eu não sabia que a letra estava tão pequena assim. Vou pedir ajuda aqui. Quem que pode ler para nós aqui? Vocês estão enxergando? Querem ler para a gente? Adotar o livro para catequizando ou não. O livro é instrumento poderoso de transmissão de conhecimentos e valores. Adotar o livro exige reflexão e estudo. Há vários fatores a serem levados em conta. A realidade da comunidade, a formação dos catequistas, a escolha do melhor livro. Os livros da catequese nasceram com a igreja. A Didaqué é um livro catequético do século I. Assim como as próprias cartas do Novo Testamento também possuíam uma função catequética.
Eram livros usados na formação espiritual das pessoas e ainda o são. O conteúdo doutrinal é essencial na catequese e é garantido pelo livro, que também atua como objetivo afetivo dos catequizandos, sendo ao mesmo tempo um registro e uma guia que lembra e significa um carinho de crescimento que está sendo realizado. O livro é importante, a gente já sabe, a gente usa livro, então aqui não é. O livro é importante porque ele é o guia, e a gente sabe que trabalhar com jovens e crianças, temos que ter muito presente a questão visual. Nós todos somos seres visualmente orientados, mas os jovens têm uma necessidade maior de receber elementos visuais na sua formação. Precisa. O ponto é, o livro não pode ser duas coisas. O livro não pode ser o principal recurso. O catequista que vai para o encontro com o livro só na sua cabeça, no seu coração, só isso, está no caminho errado, não pode, tem que trazer outras coisas. E o livro não pode ser muleta, né? O que é a muleta? É aquilo que eu sigo, eu não vou fazer nada diferente, né? Eu vou só seguir o livro e o livro é o principal. Não pode ser isso, né? Não pode ser desse jeito. E aqui vou resumir, né? Então o livro eu já falei que é um recurso visual. Alguns catequistas têm um receio bonito, bom, de que o livro transforme a catequese em uma escolinha da fé. Isso é bonito, é bom ver catequista preocupado com isso. Isso é muito legal. Então, que a gente continue pensando que o livro não pode reduzir todo o potencial que a gente tem para trabalhar com os jovens, né? E por último, já falei disso, algumas comunidades criam o próprio material, mas não vamos entrar nisso. Vamos ler o que está embaixo aqui, né? O documento do Diretório Nacional de Catequese. A catequese não é uma supérflua introdução na fé, um verniz ou um cursinho de admissão à igreja. É um processo exigente, um itinerário prolongado de preparação e compreensão vital, de acolhimento dos grandes segredos da fé, mistérios da vida nova revelada em Cristo Jesus e celebrada na liturgia. Implica um longo processo vital de introdução dos cristãos, ainda não plenamente iniciados, seja qual for a sua idade, nos diversos aspectos essenciais da fé cristã. Trata, de forma sistemática, de um todo elementar e coerente, que forneça base sólida para a caminhada junto à maturidade em Cristo. Obrigado, excelente. Então, isso para a gente fechar essa parte. E antes da gente ver isso, né? Porque eu pensei assim, eu só vi gente boa ontem lá em Taquaritinga, né? Fiquei pensando, que povo bacana, todo mundo animado. Não tenho o que falar para ele ser bom catequista, já está todo no céu praticamente, né? Mas antes de falar isso, eu queria dizer para vocês 5 coisas importantes para você pensar a sua estratégia, né? Eu chamo de 5 dimensões. Não está aqui, está numa outra coisa ali, mas pelo tempo não precisamos ver hoje. Mas o essencial daquele outro material são as 5 dimensões, né? Que eu já falei uma vez quando fui lá com vocês. Mas vamos lembrar de novo, né? Para que a catequese seja o mais eficiente possível, ela precisa atingir todas as áreas da pessoa. Ela precisa, por exemplo, fazer com que os jovens, os neófitos, os catecúmenos, criem uma memória entre eles, né? Eles precisam criar laços entre eles. Assim como você e eu precisamos de laços. Se eu e você somos amigos, nós temos que ter memória de coisas boas que a gente fez junto. Temos ou não temos? Porque se for só para eu encontrar você para ver você com a cara de paisagem, não vai adiantar nada. Adianta alguma coisa? Não adianta, não vai ter nem assunto, né? Você vai falar, vai chover, não vai, né? Não adianta, isso não. Temos que criar memórias. O que então a catequese precisa fazer? É criar essas memórias, esses laços que são importantes para que o grupo de catequese seja uma primeira comunidade para os jovens. E trabalhar em cima de 5 dimensões. A primeira dimensão chama-se dimensão mistagógica. Pode anotar aí, né? Dimensão mistagógica. O que é a dimensão mistagógica? É a dimensão do mistério.
Muita gente sai da igreja católica falando assim: eu agora sou evangélico, me encontrei com Deus, fiz uma experiência com Jesus. Tem gente que fala isso ou não tem? Eu fico pensando se fez mesmo uma experiência, mas em todo caso eu não vou criticar, porque a gente é ruim nisso. A gente não consegue, muitas vezes, levar os jovens do nosso encontro a fazerem uma experiência de rezar profundamente. Conseguimos sempre? Sempre não, né? Às vezes a gente nunca consegue. Essa dimensão mistagógica tem uma série de coisas interessantes que faz o jovem ter uma experiência de oração, uma experiência com Deus, né? Aliás, se vocês me permitem, temos muito a aprender aqui com o Ministério das Crianças da Renovação Carismática Católica, né? Aliás, eu faço parte também, eu sou pregador da Renovação e acho interessante o trabalho de mistagogia e de querigma que eles fazem. Vale a pena conhecer, né? Outro ponto seria, além da dimensão mistagógica, a dimensão caritativa. Você não consegue evangelizar ninguém se você só fica falando. Precisa levar a pessoa a fazer atos concretos. Ato concreto que não é visitar o asilo uma vez por ano. Ato concreto que é fazer isso todas as semanas, como parte da formação catequética. Faz sentido para vocês isso? A dimensão caritativa está ligada à prática da fé. Como eu já falei para vocês, né, lá os meus crismandos fazem coleta de alimento todos os meses. Uma vez por mês eles vão fazer a coleta de alimentos. Mas pode ser muita coisa. Tem coisa para os nossos jovens fazerem nas creches, nos asilos, nos hospitais, em muitos lugares. Nos enfermos da comunidade, não é? É preciso colocar o nosso jovem, que está sob o nosso cuidado, em contato com aquele ser humano que precisa. Então tem a dimensão mistagógica, a dimensão caritativa, e tem também a dimensão lúdica. Sim ou não? A dimensão lúdica é qualquer coisa muito interessante que você faça com seus jovens, que pode ser um acampamento na igreja, que pode ser uma guerra de bexiga, que pode ser você sujar eles de lama e tudo mais, e a mãe vir atrás de você brava, né? Pode ser muita coisa, a dimensão lúdica, certo? O que não pode ser? Não pode ser jogo de bocha, de xadrez, não, aí não vai animar os jovens, né? Faça uma coisa legal com eles, certo? A bocha eles vão tacar aquele negócio no outro e vai machucar, né? Dimensão lúdica é isso, então. Tem mais uma dimensão chamada dimensão... Essa aqui, vocês nunca ouviram falar dela, essa aqui é complicadíssima. Dimensão formativa, você sabe o que é isso? Dimensão formativa? Essa não precisa nem falar, né? A gente é craque nisso, somos bons nisso, em transmitir conteúdo, doutrina, somos ótimos nisso. Então, dimensão formativa. E uma última dimensão, chama-se dimensão comemorativa, ou dimensão celebrativa, no sentido de celebrar e relembrar, né, o que foi passado. Fazer esse processo com os seus jovens, fazer com que eles mesmos percebam a caminhada de crescimento que eles tiveram. Porque se eles não perceberem, não adianta. Anota uma frase aí. Essa frase é meu pai que me falava, né? Não basta ser bom, tem que parecer bom. Anota aí. Não basta ser bom, tem que parecer bom. Ou seja, você precisa mostrar as coisas que você faz. Se você não mostra, você não está fazendo uma boa propaganda do seu trabalho, né? Precisa mostrar para os seus jovens. Então nós vamos ver então 10 tipos de catequistas fantásticos, de maus catequistas, né? Primeiro catequista ungido. Ele é inspirado, ele não precisa estudar. Ele é que nem vocês, assim, já sabe tudo, né? Sim ou não? Não, né? Porque nós não somos desse tipo, não. Nós temos que aprender muito, né? Mas os de Pradópolis são meio assim, viu? Mas não conte para eles, né? Senão o Padre Francis me mata, né? São ungidos lá, sabem de tudo, né? O 2, catequista incompreendido. Tira da própria cabeça os conteúdos de catequese e não se preocupa com o que a igreja ensina. Quando é chamado a atenção, fica bravo. Sabe aqueles catequistas meio espírita, sabe? Vocês já viram isso por aí? Esse fenômeno raro? Meio budista, né? Tem por aí, sim, existe. Mas fulano de tal, de onde você tirou esse negócio? Ah, isso aí está na Sutra de Lótus, isso aí. Filho de Deus, o que é isso, miserável? O que você está fazendo? Você está no lugar errado. Qual o caminhão do circo que você caiu? Você quer perguntar para a pessoa, né? Você quer perguntar para ela. Está totalmente fora da casinha. E vocês estão rindo por quê?
Conhece alguém assim? Olha, estou vendo uns risinhos nervosos. Acho que vocês estão se identificando, hein? Será que não? Não, né? Que bom. Vamos lá pro 3 então, né? O Padre Milton está horrorizado, ele está escandalizado. Catequista do Chicotinho Sagrado. Sabe quem é esse catequista? Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, ó. Eu pertenço à Renovação Carismática também, né? E no nosso movimento, às vezes, não é sempre, aqui eu sei que não existe isso. Tem gente que baixa uma louca nessa pessoa, ela sabe de tudo, ela faz tudo, e ela é boa para fazer julgamentos morais, né? Igual umas figuras que tem na TV aí, do universo católico, eu estou falando, né? Tem um senhor aí na TV católica, né? Que ele aparece de vez em quando. Ele é bom para criticar todo mundo. Até o Papa ele criticou esses dias, né? Ele é do Chicotinho Sagrado. Fiquei, crendo Deus Pai, Ave Maria, vamos rezar por ele, né? Eu não vou falar porque o Padre Milton é fã dele. Olha lá, ele gosta de dar ênfase na moral e na doutrina, mas faz isso esfregando-as na cara dos catequizandos. Veja que situação, né? Onde que chega a loucura de uma pessoa quando ela esquece de tomar o medicamento dela, né? Não sejam assim. Amém, igreja? Amém. Tomo posse? Vamos em frente, né? Vamos em frente. Ó, esse aqui é bicho difícil, esse aqui catequista quebra-cabeças, faz uma grande confusão na cabeça uma grande confusão de temas e assuntos na catequese. E deixa os catequizandos perdidos. Faltou vocês viram ali, né, que eu estou meio quebra-cabeça hoje. Eu fiquei emocionado de conhecer vocês, foi isso. Errei tudo ali, vocês viram, né? Mas o quebra-cabeça faz isso. Total, completamente. Completamente. O quebra-cabeça, ele primeiro é engraçadinho, né? Sabe como é que vocês vão reconhecer o quebra-cabeça? Ele usa a cinta torta. Deixa eu ver se a minha não tá. Não tá. Ele usa a cinta torta, né? Às vezes ele pega um sapato de um, sapato de outro. Sabia disso? Sim, verdade. Faz isso. Uma parte da camisa está para dentro, outra para fora. Desse jeito, né? E já aconteceu aquilo, Padre Milton? A senhora botou a camisa para cá, assim? Você sabe o que eu estou falando, né? Estou errado, torto, né? Acontece. Vendo uma pessoa dessa, vão saber. Safadinho, você quebra-cabeça, né? Você pode dizer para a pessoa, né? Mas tem moças também quebra-cabeça. Pentei o cabelo tudo ao contrário naquele dia, né? Que ela acordou com aquela lua maravilhosa, né? Virada, né? O quebra-cabeça é esse, então, todo desarticuladinho, né? Mas aqui, que bom que a gente não conhece ninguém assim. Catequista do testemunho. De novo, eu aqui me arrepio quando vejo umas coisas dessas. Meu Deus do céu, glória a Deus. Sabe, parece aquelas coisas da TV, né? O que esse rapaz faz? Essa pessoa ocupa o tempo todo da catequese falando da própria vida, dos seus dramas, tragédias, frustrações, ansiedades. Tudo a título de testemunho, sabia? Tem gente que faz isso na catequese. E enche a cabecinha das crianças, dos jovens, aquela coisa toda, e conta como é que ele viu Nossa Senhora na árvore, como é que os cachorros latiam para Nossa Senhora, como é que ele fez, que ele espantou os cachorros com a pedra milagrosa de Davi e tudo mais. Vira uma coisa maluca. Não é momento para isso, né? E assim, desculpa, eu estou falando brincando, eu não estou desmerecendo testemunhos, não é isso. Muitos testemunhos, aliás, são coisas bonitas, né, de superação de vida. Mas a pessoa que só adota esse discurso na catequese, não pode ser, não está certo fazer isso, né? Está no caminho errado. Esse aqui, catequista abelha, né? Olha só que coisa maluca que esse rapaz, que essa pessoa é. Quando não está voando, está fazendo cera. Mas catequese, que é bom mesmo, não dá catequese. Vocês conhecem catequista abelha? Tem desse tipo por aí? Acho que tem a impressão, né? O Espírito Santo me falando aqui que esses banquinhos vazios são dos catequistas abelha, estão voando por aí, né? Vocês concordam comigo? Porque eu estou sabendo. Está voando por aí. Pensa que é bonito isso? Não é bonito isso, né? Esse catequista é curioso, né? Ele faz tudo. Faz por ali, faz por aqui, vai em todas as pastorais, mas a catequese dele é a última coisa que ele cuida. A penúltima é a esposa, né? Ou o marido, porque senão também ele vai ficar assim, sem se alimentar, vai ter que dormir com o cachorro e tudo mais. Esse aqui é o catequista show da Xuxa, né? Catequista.
Bom, é claro que é uma ironia, não tem ninguém carioca aqui hoje, né? Tem alguém que é do Rio de Janeiro aqui? Não? Você é do Rio de Janeiro? Você não é do Rio de Janeiro? Senão eu ia perguntar. Não tem ninguém do Rio de Janeiro aqui? Posso falar então? Tem uma birra com essa gente. Eles falam que é biscoito, mas na verdade é bolacha. Estão enganados desde o tempo de Adão e Eva que eles vêm com essa história. Estão totalmente equivocados. Sim ou não? Sim. O que é então? É biscoito ou bolacha? Vamos ver se. Anota aí, anota. Pode anotar aí. Olha o que ele faz. Ele insiste em tratar os crismandos e catequizandos maiores, adolescentes, como crianças grandes. É muita diversão, só que não é tanta diversão. A criança não gosta de se sentir infantilizada, né? E esses dias atrás, eu não vou contar que lugar foi, mas é numa cidade no meio do brejo, certo? No meio do mato aqui. Lá na frente tem um vilarejo. Eu fui procurar o padre, falou, padre, pode falar o nome da pessoa, não vou falar. A hora que eu entro numa sala de catequese, onde entrei, não sabia que estava tendo a catequese, a pessoa, a cidadã, tendo a coragem, porque a pessoa tem que ter muita coragem, de falar com os adolescentes, fazendo voz de criança para eles. Sabe igual quando você fala com aquele bebê de 2 anos que não está nem entendendo que papagaiada você está falando? A pessoa estava fazendo isso com eles. Eu falei assim, quase que eu tirei meu celular do bolso, discretamente tirei uma foto, gravei para mostrar para o Papa, né? Falei, não, Papa, existe esse tipo de gente, né? Então esse é o catequista aqui, que infantiliza, né? E para a alegria de vocês está terminando, tem mais alguns aqui, né? Olha só, esse aqui é terrível também. Catequista populista, foge de temas polêmicos, mais do que o Cascão foge da chuva. Aquele personagem, vocês sabem, né? É do tempo de vocês? Não. Do Maurício de Souza. Esse catequista passa batido pelos 10 mandamentos, entre outras coisas, né? Especialmente aqueles menos populares entre o pessoal. Ele não quer entrar em polêmica, ele não quer desagradar ninguém. Então ele fica sempre ali naquela coisa, né? Sabe? Adão, Eva, a serpente, a maçã, Eva, a serpente, Adão, né? Ele não se aprofunda porque ele tem medo de criar algum problema, né? Catequista retrô, que por alguma razão estranha acha que estamos nos anos 1920, quando vocês nasceram. Veja bem, vocês me contaram a idade ontem, não vem não, hein? Não vamos fazer 100 anos já. Alimenta a doce ilusão de que todos os seus crismandos são católicos convictos. Aqui tem uma ironia, mas tem uma coisa muito séria. Os nossos catequizandos não são exatamente profundamente católicos ainda. Estão dependendo de você. Se você não fizer muita mancada, né, você vai conseguir atingir esse objetivo. Mas se por alguma razão misteriosa acontecer uma dessas papagaiadas, aí, meus amigos e amigas, aí vai ficar complicado, né? Então, isso aqui é uma coisa bem séria. O catequizando não sabe, ele não está muito definido ainda, né? E o último, esse aqui é terrível, medonho, catecrente. Catecrente, entendeu? Ele vê o show da fé de noite na casa dele, sabe o show da fé? Ele vê aquele rapaz também, o Valdemiro Santiago, dali ele tira vários elementos, né? Catecrente é terrível? Tem, mas tem catequista desse jeito, né? Além disso, olha o que ele faz. Em vez de se ater à doutrina da igreja, enche a catequese com doutrinas estranhas, como se fossem mandamentos para os católicos. Existe esse tipo de catequista, sim. Mas não tem problema ver o show da fé. Aquele homem lá não afeta nada. Olha, cuidado, afeta sim. Mas não tem problema escutar ali em Barros, porque não sei o que. Imagina, não tem problema. Pois a bendita não tem uma música, te entronizamos, ó Deus. Ninguém entroniza Deus, não. Certo? Deus já está entronizado. E entre outras coisas, né? Quem é catequista, sinto informar, mas precisa se manter na ortodoxia da doutrina. Não pode ficar por aí ciscando de galho em galho. Quem é catequista tem que ser muito fiel, tem que estar muito ligado às coisas essenciais da fé. Aí para essa pessoa você pergunta, então ok, você já leu então aí o catecismo da Igreja Católica, você já leu os documentos da Católica? Não, nunca li. Mas o show da fé você assiste, miserável. Você pergunta para a pessoa, né? Bom, por
por hoje é só então, né? Deu o nosso horário, passamos acho que 3 minutos. Eu agradeço a sua paciência. Me adicione no Facebook, se tiver vaga, né? É Altieres dos Santos, anote aí para você não esquecer. Eu vou ficar muito contente se você me adicionar e mais contente se a gente trocar figurinhas depois, tá bom? Amém, igreja?